depois vai ficar aquela sensação, o pessoal fala, poxa, o Luiz falou que ia transmitir e não transmitiu. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais possam nos inspirar, fazendo de nós o instrumento da orientação do mundo espiritual para cada um aqui presente. Já que é uma troca, né? Eu vou falar da mãe. Eu tenho muitas mulheres aqui presentes. Eu sou tão pequeno para falar de um ser imenso, um ser que que no início dos tempos, comandou os destinos da Terra. E, na verdade, comanda até hoje, do jeito dela. Sigmund Freud, na última obra que ele escreveu, no 23º livro da sua coleção, ele intitula Moisés e o monoteísmo. E quando ele vai falar da sabedoria de Moisés ao criar o Deus invisível, o Deus único, um Deus que não permite em seus princípios que ele mesmo seja cultuado em qualquer simbologia material, tirando do homem a capacidade de criar novos deuses ao cultuá-lo. Freud vai dizer que Moisés pôs fim a um pensamento religioso típico do matriarcalismo. Então, quando era o matriarcado, Freud vai dizer que o que estava em evidência era a sensualidade, traduzindo a palavra sensualidade para afeto. Então, o espírito, a imortalidade da alma, estava ligado ao coração, ao afeto. A alma se identificava como afeto. Então, quando se ia buscar a divindade, era a Mãe Terra, a mãe que acolhe a semente e que faz brotar o alimento. Era a Mãe Lua, a mãe que consola as pessoas na entrada da noite, que ilumina no meio da noite. Então, era a mãe, o matriarcado. A mulher governava com sentimento. Com o patriarcalismo, o pensamento mosaico vai criar um Deus intelecto. A alma, o espírito, Sócrates vai dizer que o espírito se manifesta pela inteligência. A alma é um sopro. No matriarcado, a alma é um sentimento. No patriarcado, a alma é um sopro. É um sopro que a abstração não é capaz de absorver. No século XVI, René Descartes vai dizer: penso, logo existo. Fortalecendo o pensamento lógico, o pensamento patriarcal, de que o pensamento é a maior manifestação do espírito humano. A existência se dá através do pensamento. O que vai ser analisado por Jacques Lacan como o homem, o pai criador. Porque o pai, no espelhamento, apresenta o ser como sujeito. E, a partir dali, o pai diz: você se chama fulano, aquele lá é você, esse aqui sou eu, dando à criança a chance de se separar da mãe e se posicionar no mundo como sujeito, independente. E essa criança, quando olha para o pai, ela pensa assim: foi ele que me criou. Eu não escolhi meu nome. Eu já tenho um nome antes de existir. Então, quando eu passei a existir, eu passei a ser Aloísio. Já existia o meu nome, mas foi ele que me criou. Numa menção ao Pai superior, ao Pai maior, ao Pai primevo, ao Pai Deus. Então a partir daí, o homem olha o pai como seu criador, enquanto que foi a mãe que o carregou 9 meses na barriga. Foi a mãe quem teve enjoos. Foi a mãe quem endureceu os seios, quem empedrou os seios para dar-lhe de mamar. Foi a mãe quem passou noites em claros. E aí, nessa relação injusta de uma sociedade machista, crescemos reverenciando o pai. O pai, mesmo ausente, ele é presente.
Olha quando seu pai chegar. O seu pai não vai gostar disso. Diminuindo o papel da mãe. E aí vem Jesus. Ao mesmo tempo que Jesus fortalece o pensamento judaico, porque ele não veio destruir a lei, mas fazer cumpri-la, ao mesmo tempo que ele fortalece o pensamento judaico, dizendo Deus Pai, ele nos apresenta a Mãe Santíssima, a Mãe Celestial, Maria de Nazaré. E vai nos encantar a todos. O maior desafio que eu tive nessa vida era uma difícil fase de um dos meus filhos. Eu tenho 5. E acompanhei a infância e a adolescência de todos eles. Mas um deles, que eu não posso expor, passou por uma fase muito difícil. E conversando com o amigo José Grosso, através de um outro médium, para que o meu processo anímico não interferisse, o Espírito me disse, sua filha vai viver no máximo 28 anos. Prepare-se. Você encontrará atravessada por balas, o corpo estirado em qualquer lugar. Essa é uma expiação que você tem que viver. Esse é um caminho que ela escolheu. Eu disse, mas, Zé Grosso, não tem outra maneira? Ele disse, não tem. É o livre-arbítrio, meu filho. Se resigne. A vida é dela, não é sua. Eu disse, mas eu vou parar de fazer palestra. De que me adianta consolar corações lá fora e perder a minha filha, meu maior tesouro? A gente tem 5, mas ele quer os 5, você não quer um a menos. Ele disse, meu filho, eu não posso fazer nada com relação a isso. O que eu vejo é o que você me perguntou. Você me perguntou como é que ela está. O que eu vejo é isso. E aí, diante das minhas lágrimas, desesperadas, ele disse, tem uma saída. Eu disse a ele, mas você disse que não tem saída. Eu esqueci desse detalhe. Eu, nos meus momentos difíceis, Dr. Bezerra, Chico Xavier e o povo que você conhece no Espiritismo, nos momentos difíceis a gente recorre a ela, a mãe. Ela consegue mexer algumas coisas que parecem para nós impossíveis. Eu disse, mas então, se eu pedir a ela, você acha que ela vai atender? Aí é você e ela. Eu, quando pedi, ela atendeu. E a partir daquela data, todos os dias, coincidia, eu tinha que dirigir de Guarapari até Jardim Camburim, em Vitória, para dar aula. Eu trabalhava na faculdade, estágio de Sá. Então, quando dava 6 horas da tarde, eu estava no meio do caminho. Eu tenho o hábito de escutar a Rádio Tribuna, aqui na Grande Vitória. É uma rádio calminha, que passa música popular brasileira, é uma música mais para coroa como eu. E então, dava 6 horas, a rádio parava tudo e falava, agora Ave Maria. Eu encostava o carro. E chorando, eu pedi a ela, mãe, é sua filha, não é minha. Eu te entrego misericórdia. Eu vou continuar servindo Jesus, porque é o que eu vim fazer na terra. Mas, por misericórdia, cuida dela para mim. E eu fazia isso. Quando eu estava em casa, eu ajoelhava. Veja que espírito de porco que eu sou. Eu ajoelhava. Veja, a gente aprende que não tem que fazer nenhum ritual. Isso é coisa de gente católica. Mas eu confesso a vocês que eu, na hora do aperto, eu fraquejei, eu ajoelhei, a ponto de fazer calo no meu joelho. Ajoelhava e pedia. Depois dos 3 meses de oração, todos os dias com ela, com a mãe, minha filha disse, papai, eu preciso conversar com você. Eu disse, vamos conversar. Ela falou, não, eu preciso conversar com o senhor viajando dentro do carro. O senhor vai fazer palestra em Vitória, não vai? Eu falei, vou. Eu posso ir com o senhor? Eu disse, posso, filha, é sempre um prazer. E dentro do carro ela foi falando para mim, pai, ele está preso. Eu o denunciei.
e vai ficar lá muito tempo. A minha filha hoje tem 34 anos. Então passou dos 28. Então o poder da mãe é isso. Veja, então Jesus nos apresenta essa mãe. Essa mãe. Quando ele fala com João no alto da cruz, filho, aí está a sua mãe, ele falava para nós, que também ficamos órfãos do corpo dele, já que enquanto Cristo, ele permanece no planeta. Então é essa relação com a mãe. Então Jesus traz de volta, Maria traz de volta a outra nossa parte, a nossa origem. Aquilo que o judaísmo, muitas vezes, e o hebraísmo destruiu, que era a figura feminina, Jesus traz de volta. E a doutrina espírita, nos seus maiores líderes, Dr. Bezerra de Menezes, o Chico Xavier e tantos outros lembram da mãe. Essa mãe. Freud, na obra Além do princípio do prazer, ele vai dizer o seguinte: ao explicar o complexo de Édipo, ao explicar que o menino se apaixona pela mãe, pela dedicação, pelo amor, pelo afeto, ele vai dizer: mãe, o seu filho vai amar uma mulher no futuro porque você o ensinou a amar. Você o ama. Você ensinou ele na prática como cuidar, como ter afeto, como ter carinho, porque afeto não se ensina intelectualmente, só se ensina na prática. Se a gente quer que os nossos filhos fiquem conosco, cuidem de nós, nós temos que cuidar dos nossos pais. Eles ficam observando como nós nos relacionamos com a esposa, com os pais. E assim eles aprendem. Mas a primeira professora do amor e a mais profunda professora do amor é a mãe. Ela se dá. Ela se sacrifica. Em um processo canibal, ela oferece sua própria carne para que o filho possa devorar em forma de leite. E, às vezes, o filho até confunde, ele morre achando que é para comer mesmo. O prazer oral, a completude entre o filho e a mãe é tão profunda, que Freud vai dizer que a única coisa que se compara a completude, a plenitude da relação mãe e filho é o orgasmo. Veja, não é a relação sexual, é o orgasmo. Ficamos a vida inteira procurando a mãe, procurando esse momento de intensidade com a mãe. Quando a gente termina um relacionamento, o que a gente faz? Vocês já viram alguém que termina um relacionamento, comprar uma tigela, pegar uma tigela cheia de alface, colocar no meio das pernas e falar: vou comer. Eu estou com dor de cotovelo, eu quero comer. Não. Quando a gente está com dor de cotovelo, a gente quer tomar sorvete, quer comer pizza, pipoca. Ou seja, a gente tem saudade do peito materno. Mas a gente não quer só comida, não. A gente quer comida calórica. A gente quer a mãe de volta. E eu confesso a vocês, eu sou de um segundo casamento. No primeiro, a esposa foi embora. Quando ela anunciou para mim que ela ia embora, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o colo da minha mãe. Primeira coisa. Então a mãe é essa figura. Essa interação, ela nos ensina a amar. Por isso que quando a mãe é negligente, quando a mãe é doente, ela adoece o filho. Todos os casos de psicopatia, de sociopatia, de serial killer, todos os casos
você percebe a figura adoentada da mãe, que adoeceu o filho. Então, é essa relação profunda. Ao adolescente, qual é a marca do adolescente? O que o adolescente entende quando que ele não é mais criança? Entre eles dizem que quando eles deixam de ser o BV. Sabe o que é BV? Boca virgem. Quando eles beijam na boca. Então, o beijo na boca é o que marca o adolescente, é o que marca a vida adulta. O que é o beijo na boca? É a sucção do seio materno. Os dois adolescentes que beijam, um suga a língua do outro. A língua de um significa o seio materno para o outro. Então, é um momento de maior histeria do adolescente. Quando nos casamos, nós nos casamos com a nossa mãe. Nós idealizamos na esposa a nossa mãe. Depois reclamamos, essa mulher é isso, é aquilo outro. Mas quando nós olhamos para ela, nós vimos a mãe. E muitas vezes nós levamos todo o processo de frustração materno também para a vida conjugal. E aí Freud, além do princípio do prazer, ele tenta entender, mas e a menina? O menino eu entendo. O menino faz um complexo de Édipo, ele se apaixona pela mãe, ele aprende a amar com a mãe e busca a mãe. Como ele não pode casar com a mãe, porque a mãe já é casada com o pai, não pode ter bigamia, e muito menos incesto, ele busca uma figura que se pareça com a mãe. Um amigo me disse, Luiz, esse negócio eu acredito não. Olha, minha mãe tem nada a ver com as minhas duas esposas, a que morreu e aqui a minha atual esposa. Na verdade, as duas se parecem. A que morreu se parece com a atual dele. Minha mãe era pequenininha. Minha esposa é grande. Minha mãe era franzininha. Minha esposa é corpuda, minhas duas esposas. Minha mãe era calminha. Minhas esposas são agitadas e mandonas. Não tem nada a ver. Aí eu disse, é mesmo, realmente o Freud errou. Mas me diga o seguinte, como é que foi? Quem te criou? Foi sua mãe mesmo? Não, foi vovó. Vovó é que me dava mamadeira. Desde novinha, a mamãe entregou eu para a vovó, porque ela era muito novinha, e ela, então, tinha que trabalhar, fazer faculdade. Vovó é que cuidava de mim. Aí ele começou a regalar o olho. Gente, a vovó era grandona, era corpuda, era mandona, igualzinha a minha esposa. Então, a maternidade ela se encaixa nas mulheres. Em 1997, a Universidade de São Paulo, a USP, fez uma pesquisa para fazer um retrato da mulher do século XXI, já que se aproximava a virada do milênio. E aí, na pesquisa, aponta que a mulher moderna, diferente das mulheres que foram as nossas mães, que são as nossas mães, elas já não fazem tanta questão do casamento. Apenas 70% das mulheres querem se casar. 30% já não querem mais saber de casamento. No entanto, 99% das mulheres desejam ser mãe. Essa é uma grande virtude do matriarcado, é uma grande beleza do ser feminino. A doutrina espírita nos dá uma chance, dizendo, na questão 200 a 202, Allan Kardec pergunta, tem sexo os espíritos? E a espiritualidade diz, não como imagineis. Há entre eles afinidade, afeto. Allan Kardec, esse gênio, diz assim, então o espírito que reencarna como homem também poderá reencarnar como mulher e vice-versa. Aí os espíritos respondem, assim o é. Então, graças a Deus, André, graças a Deus, Carlos, Averildo, um dia nós poderemos ser mulher. Reencarnaremos com a possibilidade da maternidade. Essa bênção, essa oficina que ilumina o espírito, várias encarnações em uma só. Esse espírito de sacrifício, dedicação. Somos eternos devedores das nossas mães.
eternos devedores. Eu jamais vou conseguir retribuir o que a dona Alice fez para mim. A dona Alice me ama mais do que qualquer ser nesse mundo. Ninguém vai me amar, talvez nem eu mesmo, como ela me ama. A preocupação, o cuidado, o carinho, de saber se é aquilo mesmo que eu quero. Em carta de Pedro, em Atos do Apóstolo, Pedro diz assim: quando fizeres o bem, fazei com ânimo e não com interesse. Pedro está dizendo para nós que, quando fizermos o bem, façamos para que o outro... Ele fala assim, apacentai-vos não com interesse, nem com violência, mas com a alma, com ânimo, com bom ânimo. Então, quando Pedro fala de apacentar, essa palavra Pedro usa com muita frequência na Bíblia, a lembrar daquela passagem com Jesus. Tu me amas, Pedro? Aí Pedro responde, sim, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? E Pedro disse, eu já falei isso para Jesus, acho que Jesus está meio surdo. Se eu te amo, Senhor. E Jesus então diz, então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta, Simão, tu me amas? E ele diz, não, Jesus não é surdo. Ele diz, Senhor, de todo o meu coração, ou seja, na maternidade, de toda a minha alma, a paternidade, a inteligência, eu te amo. Eu te amo completamente. E aí Jesus, então, apacenta as minhas ovelhas. Então, apacentar a ovelha é fazer ao outro aquilo que ele necessita, e não o que eu posso. É o que ele precisa. Alguém me liga 1h da manhã, telefone, eu atendo, diz, Luiz, eu estou aflito. Faz uma oração por mim, meu filho. E eu paro tudo e vou fazer a oração, porque ele precisa. Eu estou com sono, mas ele precisa. Então a mãe faz isso. Dona Alice falava assim, tá tudo bem, meu filho? Tá gostando da comida? Tá bom o sal? Tá bom o açúcar? Então é esse ser que a gente é um eterno devedor. Vocês, mulheres, são verdadeiras deusas. Com D minúsculo, mas deusas. Um espaço divino que a figura humana, com o seu limite da intelectualidade, da frieza, da razão, não conseguirá penetrar. Eu, às vezes, olho na rua, uma mulher carregando o filho no colo, um menino maior do que ela. Como é que ela consegue? Me diga. Aquela coisinha de 1,5 m, carregando um menino de 1,20 m. E ela carrega por quilômetros aquela coisinha, aquele menino pendurado, quase arrastando a perna no chão. De onde vem essa força? Vem da maternidade. Então, Freud tenta entender como é que funciona o complexo de Édipo da menina. Como é que a menina abandona a mãe e se apaixona pelo pai. E aí ele vai buscar e vai entender que, na verdade, a menina se apaixona pela mãe primeiro. E com a mãe ela aprende a amar. E em dado momento ela olha para a mãe e ela resolve levar esse amor para outro ser, que é o pai. Que ela percebe como alguém carente. E nós, homens, temos cara de carente mesmo. Somos pidões. Uma amiga diz, o homem, quando fica gripado, ele manca. Fica carente, né? A mulher aguenta dor aqui, tá com dor de cabelo, mas ela cozinha, ela vai trabalhar. O homem, não, eu tô gripado. E aí a mulher, então, faz um mingauzinho para mim, meu amor. Porque lembra a mãe? A mãe que volta, na figura da esposa. Todo homem é um pouco filho da esposa. Eu até falo, não chame a sua esposa de mãe, porque isso acaba te broxando, te castrando. Porque senão você vai ter tanto afeto por ela que não vai ter mais libido. Vai te lembrar sua mãe. Então nós somos um pouco filho. E aí, Freud vai concluir isso, que na verdade, a filha, ela primeiro se apaixona pela mãe. E a mãe é a sua grande professora, a sua grande instrutora. A filha que se desentende da mãe,
A filha que odeia a mãe, isso é natural que aconteça, ela também admira. Por isso que ela sofre. De um lado ela odeia, do outro lado ela ama. De um lado ela tem asco, do outro lado ela se sente devedora. Então a culpa a persegue. E é por isso que a gente vai percebendo a importância da mulher. Quem emancipou a mulher foi a mãe. Porque o homem foi incapaz de lutar contra a mãe. Ele pode lutar contra as mulheres, mas nunca contra a mãe. Numa reunião mediúnica, aquele espírito endurecido que rejeita qualquer tipo de argumento. Eu digo assim, como psicanalista, eu acabo usando, eu digo, como é que foi sua relação com a sua mãe? Não me fala nesse assunto, ele diz. Não suja, não coloca esse nome santo na sua boca suja. Ele está bravo comigo e com toda razão, porque lá atrás eu não era grande coisa, agora estou tirando uma de bonzinho, ele deve pensar, esse cara está achando que ele é bonzinho. Ele fala, não bota esse nome na sua boca suja. E aí a espiritualidade disse, está aqui. Eu digo, não acredito, trouxemos ela. Eu digo, mas como é que ela veio, um espírito superior? Mas é o filho, né? Mãe é assim, vem lá do céu e desce no inferno para buscar o filho. E aí eu digo, tem uma mulher aqui, uma senhora, quer falar com você, quer saber de ninguém, não? Está dizendo que é a sua mãe. E aquele monstro começa a derreter em lágrimas. E aquela veste forte começa a derreter e mostrar as feridas da alma. E aí a voz agressiva, truculenta, se dilui em um verbo de dor, de solicitação, de humildade. E a mãe, que poderia dar uma bronca, seu cachorro, vou te dar uma coça. Se fosse o pai, faria isso. A mãe chega e fala, ô, meu filho, venha cá, mamãe vai cuidar de você. E aquele monstrengo vira um bebezinho no colo dela. E ela vai levando adiante aquele ser trevoso para a luz, aonde ela habita. O grande desespero das mães, das doutrinas que defendem o céu e o inferno é: como é que eu vou ficar feliz no céu se o meu filho vai ficar lá no inferno? Se essa mãe for mineira, vai falar assim: meu filho vai ficar no inferno, como é que eu vou ficar feliz no céu? A mãe não quer ir para o céu. O céu da mãe é onde está o filho. E aí Allan Kardec vem dizer que o céu e o inferno não existem. Que são concepções teológicas de controle, de domínio. E que, na verdade, o céu e o inferno são estados da alma. E que a mãe, naturalmente, vive no paraíso, porque a alma é de doação, a alma é de dedicação, a alma é de amor. Então, ela vive no paraíso. A mãe de André Luiz, para ele conseguir, eu estou falando de André Luiz, não é nós estamos falando do André Luiz Seabra, não, esse aí é evoluído, mas esse André Luiz era mais ainda. E para ele ver a mãe dele, ele tinha que dormir, gente, era desdobramento. Ele tinha que, é como se ele fosse médico, ele tinha que sair do corpo espiritual, lá do umbral onde ele estava, para ele conseguir encontrar com a mãe. Para a mãe lembrá-lo das coisas que lhe ensinou. Para a mãe lembrá-lo de que ela era filho de Deus, de que não era esse monstro suicida que ele acreditava. Então ele fala, Pai nosso que estais nos céus. Veja, ele se refere ao pai, quando foi a mãe que o alertou, Pai nosso que estais nos céus. E aí chega Clarencio e toda a caravana do nosso lar, coincidentemente o nosso lar, e leva-o para as colônias de socorro e de tratamento. Essa é a mãe. A mãe. A mãe que inspirou o nosso Cândido Xavier a psicografar um poema que diz:
Ave Maria, Senhora, o amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seu dom supremo. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras das desventuras. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres, mãe, sois vós a mãe das mães desvalidas. Mãe, tu és a nossa porta de esperança, o anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz. Desde a paz da manjedoura aos sonhos além da cruz. E assim seja para sempre. Ó divina soberana, refúgio dos que padecem, da cor, a luz do seu manto. Muita paz a todos.